Olá, queridos, eu sou o pastor Moacir Aguiar. Hoje é o segundo dia da programação Vida Renovada aqui na TV Bandeirante. É uma alegria muito grande. Obrigado pelas palavras carinhosas que vocês enviaram para nós e nós estamos muito alegres. Então a Igreja Presbiteriana Renovada aqui de Presidente Venceslau, e eu quero entrar na tua casa com a tua permissão e eu sei que você será grandemente edificado. Liga para algumas pessoas também falando sobre este programa. Todos os sábados das 10h30 às 11 horas estaremos juntos e certamente serão edificados porque a palavra do Senhor não volta vazia. Lembrando a vocês as nossas atividades na igreja, domingo às 9 horas nós temos a Escola Bíblica Dominical. Vem aprender um pouco mais conosco. E à noite às 19 horas nós temos o glorioso culto da família, um culto abençoado. Vale a pena você participar às 19 horas. E nós temos nas quartas-feiras a tarde de libertação, às 14h30. Nos visite em um desses cultos, vai ser uma bênção muito grande. Eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, Supermercado Pires, tem sido uma bênção em nossas vidas, nos ajudando. Também a Farmais, do nosso amigo Fernando, tem nos ajudado bastante também. Da mesma forma, o Wagner, do Empório da Construção, com a sua esposa Gislaine, tem sido bênção em nossas vidas. E a Alice Cosméticos, que tem apoiado este programa. E se você deseja nos apoiar também, tem uma legenda aí embaixo aí, ó. Tem até o número de uma conta, se quiser fazer um depósito, que Deus vai te abençoar grandemente. Hoje nós iremos falar sobre coisas pequenas que dominam coisas grandes, na visão de Tiago, na carta de Tiago, nessa visão maravilhosa, nós vamos ver ele falando como ninguém falou sobre o poder da língua, a faculdade da fala. É algo que nós que somos animais racionais temos e irracionais não têm. Então é um privilégio muito grande, mas também é muito perigoso. Então nós precisamos saber usar a língua. Que Deus te abençoe. Olha, não desligue, assista até o final, 15 minutinhos, e eu tenho certeza que será uma bênção. Tiago capítulo 3, versículo 1, a seguir estaremos lendo alguns versículos. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então nós estamos vendo essa carta de Tiago. Tiago, quando eu falo de Tiago, nós temos 5 Tiagos na Bíblia e esse Tiago provavelmente era o irmão de Jesus. Os irmãos de Jesus não criam na obra de Jesus. Eles tinham dúvidas, tanto é que eles disseram, olha, por que você não manifesta através dos poderes? Queridos, Tiago escreveu esta carta às 12 tribos dispersas
de Israel. Era uma totalidade. Eles estavam dispersos entre as nações. E Tiago, ele provavelmente era o irmão de Jesus Cristo. No começo, eles não criam muito em Jesus Cristo. Nós vemos que depois da ressurreição de Cristo, Tiago começa a aparecer. Inclusive, ele estava no concílio, onde estava Pedro, João e Tiago também. E ali eles trataram de algum assunto sobre os gentios, aquela coisa toda. E nós vemos Tiago sendo um dos pilares da igreja, juntamente com Pedro, Tiago e João. E nós vemos Tiago agora escrevendo a carta a essas tribos dispersas, mas ele fala assim num tom pastoral, ele não fala para acusar, pelo contrário, ele fala para corrigir e se colocando numa posição como eles também. Se nós olharmos para o versículo 1, diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Então ele começou a escrever e colocou assim de uma forma muito carinhosa e fraterna, meus irmãos. Então nós podemos ver aí a humildade de Tiago e ele não querer simplesmente uma exortação de qualquer forma, mas ele vem de uma forma bem calma, bem branda e se coloca nessa posição, porque o que estava acontecendo ali? Muitas pessoas querendo ser mestres, algumas pessoas que eram diáconos, que eram evangelistas, e eles queriam ser mestres, e havia aumentado o número de mestres. Então Tiago estava escrevendo esta carta para os mestres daquela época, e ele disse: não é bom querer ser mestre, vocês vão ver que vai ter um preço. E esses mestres arrogavam para si o cuidado da alma, de levar a pessoa ao caminho, ao encontro de Jesus. E é uma coisa muito séria trabalhar com aquilo que é mais precioso para Deus, que é a alma humana. Então Tiago começa a falar isso e ele diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ele está dizendo que ele também tropeçava e havia uma dificuldade muito grande. Então esse tropeçar que ele estava falando é na faculdade da fala, porque o falar é muito importante. Falar bem, falar com conteúdo. E aqueles mestres, às vezes, eles estavam estagnados e não tinha muito o que oferecer. Então, Tiago estava orientando estes mestres para que houvesse uma mudança. Mas também ganha uma conotação não só para os mestres da época, mas para todos os cristãos. E ele usa alguns exemplos de coisas pequenas que controlam coisas grandes. Aí ele fala sobre o freio do cavalo. O freio do cavalo é colocado na boca, né? E com esse freio, aquele cavalo garboso, aquele cavalo fogoso, ele é dominado e para onde quer que o cavaleiro puxa a sua cabeça, ele vai para aquele lado direito, lado esquerdo, e ele vai. E ele diz assim mesmo, nós também precisamos nos controlar. Aí ele começa a falar da língua, que é algo pequeno, e se nós conseguirmos controlar a língua, se aquele povo controlasse a língua ou falasse de acordo, as coisas aconteceriam de uma forma diferente. Então nós vemos Tiago dando esta palavra fantástica e mostrando que um pequeno freio, um cabresto controla o cavalo. E se controla o cavalo e controla o corpo, nós também poderíamos controlar a nossa língua. Aquele povo poderia controlar a língua. E depois ele cita algo diferente também. Ele fala sobre um grande navio, as naus, um grande navio. E naquela época existiam muitos navios grandes, os judeus moravam ali perto do mar Mediterrâneo e eles ficavam encantados com o mar, com as ondas, com aqueles navios grandes. Eu creio que eles lembravam também do que aconteceu, nós podemos lembrar o que aconteceu no naufrágio de Paulo, aquele navio enorme quando Paulo estava indo para Roma, e ali nós vemos mais de 200 soldados, 200 pessoas que estavam indo com Paulo, mais embarcação que teve que ir por conta da tempestade jogar fora. Então eles ficavam impressionados com aqueles navios gigantes. Então os judeus eram impressionados com esses grandes navios. E aí Tiago conta que com um pequeno leme, um
pequeno leme, em relação ao navio muito pequeno. Ele poderia controlar aquele navio de um lado para o outro. E aí nós podemos ver que o poder não estava no vento, nas tempestades que normalmente eles enfrentavam naquela época, mas o poder estava naquele que controla o leme. Se virasse para um lado, o barco iria para a direita ou para a esquerda, e podia fugir do barco, mas dependia do leme, do piloto que estava controlando o leme, e não do vento que controlava a tempestade. Às vezes nós pensamos também, às vezes nós, ao invés de nós sairmos da tempestade, com a nossa língua nós criamos mais problemas ainda. Aí ele começa a falar bem sobre a língua, que ela contamina, ela é mortal e ela é inflamada pelo maligno. Então as coisas já estão difíceis e aí complica mais ainda o uso da língua, que pode levar as pessoas para as mais densas tempestades, mares revoltos. Então nós precisamos sair dessas tempestades, precisamos sair dessas situações adversas. Assim sendo, com o poder de Deus, nós conseguiremos nos livrar dessas coisas que nos trazem tantos males. Então, meus queridos, eu vejo aí a dificuldade das pessoas em fazer o bom uso da fala, o bom uso da palavra. E nós somos diferentes dos animais irracionais por conta da faculdade da fala. Então, mas precisamos controlar essa língua, que é um pequeno membro, mas faz um estrago tão grande. E Tiago, ele diz o seguinte, que todos tropeçamos. Olha, Tiago 3, versículo 2, pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, este homem é perfeito e capaz de refrear também todo o seu corpo. Então, se a pessoa não tropeça em palavra, porque é perfeito, porque é duro controlar a língua. Tem um versículo aqui que ele diz que a língua não se pode domar. Mesmo uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa perfeita, esporadicamente, ela acaba errando, tropeçando com a língua. Nós falamos muito preocupamos com adultério, com roubo, com tantas coisas assim. Mas e o pecado da língua? Era isso que Tiago queria dizer para aqueles cristãos, para aqueles mestres. E o pecado da língua? É comparado a um freio que domina cavalo. Ele começa a ensinar que se a gente consegue dominar o cavalo, devemos dominar a língua. E é comparado agora com o navio, que com um pequeno leme ele muda a rota. E aí, com esse pequeno órgão que nós temos, que é a língua, o que nós temos feito? A gente tem entrado na tempestade ou nós estamos saindo da tempestade? Então nós temos que ver bem esse lado. E a outra coisa também que ele cita, ele usa essas ilustrações para nos ensinar essas lições preciosas. Ele usa o fogo, uma fagulha. Olha como pequeno fogo incendeia uma tão grande floresta. E que estrago faz? Uma pequena fagulha. Ou seja, só uma palavra pode destruir tudo. Só uma palavra pode destruir um casamento. Só uma palavra pode destruir um relacionamento estabilizado, uma família estabilizada. Só uma palavra. E Tiago diz que não deve ser assim. Não deve, porque isso realmente é inflamado pelo inferno para te destruir. Vai pegar fogo, vai acabar. O que vai acabar? Imagina o prejuízo de uma floresta, quando o fogo pega e destrói tudo. Olha o prejuízo muito grande. E qual o prejuízo que tem quando não é o fogo que está agindo? Tiago só está comparando, mas quando é uma palavra que sai da nossa boca, qual o prejuízo que isso pode trazer para a sua casa, para a sua vida? Pode destruir lares, pode destruir pessoas, pode complicar a vida. Olha o estrago por causa de uma palavra. De repente a gente até fala, mas, poxa, por que eu fui falar? Eu poderia ter ficado de boca fechada. A palavra nós temos que saber usar. Então, nós vemos o freio, que domina o cavalo, nós vemos aí o leme, que domina o navio para onde quer, não é o vento que dirige, mas é o leme, e nós vemos aí uma fagulha, uma faísca que queima toda uma floresta. Tudo começa pequeno e vira uma tempestade muito grande. Então Tiago orientava aqueles líderes, aquelas pessoas que estavam dispersas, que era das 12 tribos de Judá,
era um ensino muito amoroso, inclusive ele se colocava no meio também. Ele falava, eu também estou nessa, porque todos tropeçamos. Então ele diz, eu também tropeço. Mas esse tropeço tem que ser esporadicamente. E para atingir a maturidade espiritual, só através do Espírito Santo, só através dos frutos do Espírito, que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22, você começa a ver. Então, só através disso. E aí ele vai dizer que as feras nós conseguimos domar. Olha versículo 7. Toda a natureza, tanto as bestas feras como as aves, tanto os répteis como os animais do mar, a mansa e a domada pela natureza humana. Então, em Gênesis, o Senhor disse que o homem iria dominava os animais, tudo ele dominaria. Então hoje até que os homens ainda dominam os animais, mas acontece que ele não consegue dominar a si mesmo. Quem domina a si mesmo é a sua língua, a língua do homem que leva de um lado para o outro. Então se eu não controlar a minha língua, eu não controlo o corpo. Se alguém se diz perfeito, certamente é porque ele consegue controlar a língua. Se ele não consegue controlar a língua, então ele não é perfeito. Então era uma palavra de amor. Ele usou realmente uma palavra pastoral para falar com estas pessoas, com esses líderes, e que serve para até nós hoje. Uma palavra com muito carinho, se colocando como participante de todo esse contexto, e seria cobrado um juízo muito alto, um juízo muito pesado sobre aqueles que não usassem bem as palavras, principalmente os mestres. E eu tenho certeza que se nós fizermos o bom uso da nossa língua, nós não seremos dominados pela língua, nós não seremos dirigidos pela nossa língua, mas seremos dirigidos pelo Espírito Santo. Tudo isso é para que você possa mudar de vida, tudo isso é para que Deus realmente possa te abençoar, porque muitas pessoas estão nas igrejas, mas são críticas, falam demais, criticam tudo, inclusive muitas famílias estão se perdendo por conta disso. Porque os filhos ouvem os pais criticarem a igreja, criticarem pastores, criticarem todos. Então essa palavra, ela mata, ela destrói até a fé de uma criança. Então, meus queridos, vamos usar esse texto do Tiago, vamos usar para que nós possamos realmente nos livrar das tempestades, controlar a língua para que todo o corpo seja santificado e controlado também. Eu quero te abençoar, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero abençoar esta pessoa, Pai, que está nos assistindo neste dia. Senhor Deus, toca, meu Senhor. Eu tenho certeza que ela não vai ser controlada pela língua. O doce Espírito irá transformá-lo, e a bênção do Senhor estará chegando. Eu quero te abençoar, querido, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode fechar os seus olhos? Feche seus olhos nesse momento. Senhor, nós te adoramos e nós declaramos, Pai, nesta noite, que nós queremos mais do que levantar as nossas mãos, nós queremos, Senhor, mais do que levantar as nossas vozes, Pai. O que nós queremos é que o Teu reino avance, o que nós queremos, Pai, é que a Tua glória venha sobre nós de uma forma que as pessoas enxerguem o peso da Tua glória nas nossas vidas. Eu não sei se você almeja isso, mas o que nós desejamos é que as pessoas consigam ver Jesus em nossas vidas. Aquela mulher samaritana lá no Evangelho de João, capítulo 4, quando ela encontrou com Jesus e era preciso que Jesus passasse por Samaria, ele encontrou e Jesus disse assim para ela: olha, se você soubesse quem pede água para você, você pediria e ele lhe daria água, e é uma água onde você vai tomar e você jamais terá sede. A glória de Deus vai vir sobre você e as pessoas vão reconhecer que Deus é na tua vida. Nós queremos fazer essa oração em forma de canção e você vai adorar ao Senhor juntamente conosco. Amém? Estamos todos prontos, Deus. Estamos todos prontos, Deus.
suas mãos ao Senhor. Diga para Ele. Estamos todos prontos. Estamos todos prontos. Estamos todos prontos. Queremos mais que levantar as mãos, muito mais que adorar de coração. De coração. Estamos todos prontos, estamos todos prontos. Você pode erguer um pouquinho a sua voz? Erga a sua voz. Queremos mais que levantar as mãos, muito mais que adorar de coração, da alma. Queremos de tua glória. Sobre esse lugar, Espírito Santo, vem e enche este lugar. Tua glória, queremos de tua glória, queremos de tua glória, o peso da tua glória, Espírito Santo. Só você que deseja essa glória, aplauda ao Senhor. Aplauda mais forte, aplauda mais forte. Amém, irmãos? Você pode se assentar, em nome de Jesus. Queridos, eu quero lembrar a vocês que nós temos aí o Minuto de Esperança no YouTube. É importante você acessar o nosso canal, assinar, apertar o sininho para receber todas as postagens nossas. E tem sido uma bênção muito grande. Então assina o nosso canal, compartilha, né? Tá embaixo, tem um endereço aí, você pode clicar aí, entrar e vai ser uma bênção muito grande. Esse era o nosso sonho, adquirir um espaço onde nós pudéssemos fazer um centro de convenção para os jovens. Nós, na visão de tirar os jovens da rua e fazer aqui um lugar de lazer, um lugar de encontros com Deus, um lugar onde os jovens serão treinados e nessa comunhão e neste clima de oração, adoração e companheirismo
nós obteremos êxito em combater as drogas, jovens até mesmo rebeldes, frustrados, jovens que estão tentando suicídio ou até se suicidando. E nós adquirimos esse espaço aqui de um alqueire, próximo aqui à cidade de Presidente Venceslau, e em breve nós começaremos aqui a edificar esse grande centro de convenção, onde eu tenho certeza que muitos jovens serão recuperados e abençoados, e também uma parte será dedicada à ação social, né? Onde nós faremos plantio de hortas e de algo nesse gênero. Então isso aqui são promessas de Deus, que há tempo Deus já colocou no nosso coração e hoje está sendo já uma realidade. É o espaço, podemos chamar de espaço Vida Renovada, só para vocês terem uma noção de o que Deus está fazendo e continuará fazendo no nosso meio. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que sintonizaram essa emissora neste segundo programa e convidar, continua assistindo, continua divulgando, vai ser uma bênção muito grande. Então muito obrigado mesmo, só Deus para agradecer pelas mensagens, pelo Face e YouTube, por você ter acessado, inscrito no canal, muito obrigado. Que Deus te abençoe poderosamente. Lembre, cuidado com a sua língua, porque na verdade é uma incoerência com a língua a gente adorar a Deus, com a boca adorar a Deus e ao mesmo tempo amaldiçoar. É uma incoerência do cristão. Muito cuidado, vigia. Quero orar por você. Senhor Deus e Pai, venha nos abençoar, Pai. Só o Senhor para nos dar graça, Pai. Como o Tiago diz, Pai, é difícil nós controlarmos, Pai, a língua, porque às vezes nós tropeçamos em palavras, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, que nós possamos cada dia mais refrear e controlar, Senhor, a língua que pode prejudicar as pessoas, Pai. Eu quero abençoar a cada ouvinte, eu quero abençoar o meu irmão, o meu amigo, que estão ouvindo, Senhor, essa programação, e que a Tua paz e que esta palavra penetrante possa transformá-lo e que sirva para edificação e correção. Que Deus te abençoe. Nós voltaremos no próximo sábado às 10h30. Até às 11h. Que Deus te abençoe.